Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira do dia 5 de junho de 2025, quinta-feira, 7h32 da manhã, neste dia em que falaremos mais uma vez dessa mudança no IOF, né? No Imposto sobre Operações Financeiras, que o Haddad inventou lá na quinta-feira retrasada já, né? Já nem sei mais. O tempo aqui tá que nem ano de cachorro, né? Cada ano vale 7. É um negócio de louco. Mas foi recente, agora acho que foi quinta-feira passada mesmo. E aí voltou atrás logo na sexta-feira, as coisas ficaram bastante ruins. Ontem, na terça, aliás, o governo ia apresentar as medidas, disse que teve uma conversa muito boa com o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, mas na verdade não tem nada pronto, muita coisa agora circulando. A gente vai falar um pouquinho sobre essas medidas que algumas afetam diretamente o bolso de você que é investidor, né? E todas afetam o bolso da sociedade como um todo, né? Mas algumas são específicas para os investidores, pelo menos é o que está sendo falado por aí, né? São alternativas, né? São possibilidades, entre elas o fim da isenção ali para LCI, LCA, CRI, CRA. Você lembra aquele? Não, esse aqui não paga imposto, seu assessor, seu consultor financeiro pode ter falado isso para você, porque o Estado brasileiro gosta de incentivar a agricultura, gosta de incentivar a construção civil. Pois então, subiu no telhado, né? Pode ser que isso não permaneça por muito tempo. E tem outra coisa, a gente vai falar mais em detalhes sobre isso, tem várias medidas. Ontem o Thomas Traumann, na Veja, né, ex-porta-voz do governo Dilma, e agora colunista da Veja, falou um pouquinho sobre as medidas que estão sobre a mesa aí do governo para poder apresentar aos parlamentares naquela reunião urgente de domingo, né? A reunião urgente ficou para domingo. Eu acho até que o Haddad deve estar fazendo um esforço gigantesco, né, hercúleo, já que este fim de semana ele não poderá, eu imagino, né, que ele não poderá pegar aquele voo da Força Aérea Brasileira, né, pago pelos contribuintes brasileiros, para passar o fim de semana em São Paulo, né? Claro que ele vai na sexta, porque ele trabalha em São Paulo, muito importante que ele trabalhe em São Paulo. Inclusive, deve estar em estudo a mudança do Ministério da Fazenda para São Paulo, né? Afinal de contas, o pessoal não quer ficar em Brasília mesmo. E aí isso aí talvez seja mais barato, a gente construir um prédio do Ministério da Fazenda lá e o ministro fica lá logo, do que ficar essa ida e volta com um avião da Força Aérea Brasileira, né? De qualquer maneira, vamos falar sobre. Hoje ainda estou meio amargo, né? Vocês notaram, né? Eu estou tentando controlar esse momento de amargura, mas é que as coisas vão acumulando e a gente vai ficando meio chateado, né? Mas eu vou me controlar hoje, estou no meu momento, tentar meu momento zen, monge budista, e vamos que, afinal de contas, o cabelo já está quase indo embora mesmo. E vamos que vamos. Não esqueçam, se você chegou agora, de se inscrever no canal, compartilhar não, ativar o sininho para você receber recomendações de vídeo toda vez que a gente estiver no ar, e deixar o like aí, que isso ajuda o YouTube a entender a importância desse vídeo para as pessoas que o assistem, né? Senão você assiste, não deixa o like, e aí ele pensa, assistiu porque deixou ligado lá e ninguém estava vendo coisa nenhuma. Mas quando você diz que gostou, aí ele fala, esse vídeo é relevante, então distribuirei para mais pessoas, assim teremos mais audiência, o YouTube vende mais anúncio, o YouTube vendendo mais anúncio, a gente também em algum momento pode ganhar alguma coisa, mas só quando chegar a 1.000 inscritos. Hoje temos 490 e alguma coisa. Muito bem, então vou passar aqui para dar bom dia para quem já chegou por aqui. Vamos lá, Maria Giacometti. Hoje, Maria Giacometti chegou antes de Maria Lúcia, olha só, a disputa de Marias. Maria Giacometti, bom dia. Maria Lúcia, lembrando o pessoal aqui para se inscrever, comentar e compartilhar. Aliás, para comentar, precisa estar inscrito. Se você tiver alguma dúvida sobre investimento ou qualquer outra coisa que você queira que eu responda, basta colocar aqui que geralmente eu respondo, dificilmente eu deixo passar. Carmelina de Moura, bom dia. Nosso querido Dirley Pinheiro, Edwin, o nosso correspondente internacional. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Eneida Alves. Cadê? Perdi, rapaz. Perdi. Laércio Loret.
temos que fazer terapia para acompanhar o noticiário. É verdade, Laís. É verdade. Você sabe que eu sou de uma família de psicólogos, né? Minha mãe é psicóloga, minha irmã é psicóloga, meu irmão é psicólogo, e eu e meu pai somos problemáticos, né? Deve ser isso. Mas é por aí. Mas vamos lá, vamos falar sobre o IOF, que o IOF é aquela coisa. Eu falei ontem no Acorda Sucupira, num Acorda Sucupira um pouco mais, como é que a gente fala? Um pouco mais revoltado, pistola, né? Sobre essa história do IOF, que é o bode na sala, né? Que é um absurdo que a gente esteja discutindo a compensação de uma medida que é flagrantemente ilegal, flagrantemente inconstitucional. O IOF só é alterado por decreto presidencial porque ele é um imposto regulatório, ele não é um imposto arrecadatório. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que você veja que há alguma transação que está sendo feita de alguma forma que pode ser regulada pelo IOF. Olha, isso aqui não é para ser feito desse jeito. Então, a gente põe um IOF aqui para a pessoa fazer isso de outro jeito. Entenderam? Então, o IOF tem essa característica, e é por isso que ele é feito por decreto presidencial. Porque você imagina o seguinte, né? O que a gente tem que imaginar é por que as coisas são do jeito que são, né? Você imagina o seguinte, se o governo de plantão, né? Hoje é o Lula, ontem foi o Bolsonaro, anteontem foi o Temer, mais para trás foi a Dilma, precisar de dinheiro e puder mudar os impostos, a Deus dará, como faria um imperador romano, por exemplo, ou um monarca absolutista, imagina quanto de imposto você não estaria pagando neste momento, meu querido. Por isso que tem o Congresso, você passa pelo Congresso Nacional aumento de imposto. Quando o imposto é regulatório, a Constituição decidiu que, olha, não precisamos, né, cuidar desse tipo de coisa. Se for o caso, o governo faz o que faz e aí depois tem os outros poderes, né, que anda meio mais ou menos, para fiscalizar uns aos outros. Então, o STF, que em vez de estar legislando, né, se o Congresso não legislar sobre as redes, né, regular as redes, a gente vai legislar. A lá Venezuela, né, esse tipo de comentário que o absurdo tem ficado tão normalizado no Brasil que isso passa como se fosse normal. O STF dizia, olha, o Congresso, que é o representante democrático do povo brasileiro, eleito pelo povo brasileiro, o que melhor representa, e aí só lamento para a gente, o que melhor representa a sociedade brasileira, né? Aquilo lá não saiu do nada, aquilo lá é um reflexo de quem nós somos. E aí o STF diz, não, isso não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas é rapidinho, porque eu lembrei desse negócio também. Não, como o Congresso não conseguiu resolver, porque o Congresso pode não conseguir resolver. Por quê? Porque ainda o assunto não está pacificado na sociedade brasileira. As diversas correntes e influências que o Congresso sofre ainda não chegaram a um consenso ou uma maioria clara sobre regular ou não as redes. E aí o STF diz que não, eu vou fazer sozinho. Ora, o STF devia, em vez de estar pensando nisso, fazer o trabalho que precisa ser feito, que é, por exemplo, olha, esse decreto presidencial aqui é obviamente e flagrantemente inconstitucional. Só o fato de a gente estar discutindo como é que a gente vai compensar a perda nessa possível arrecadação, né, a perda dessa arrecadação esperada com o aumento do IOF, mostra que ele está sendo usado para arrecadar. Então, assim, não precisa ser gênio. Basta ser alfabetizado. E eu tenho certeza que lá no STF tem mais do que... Né? Mas, dado que, no fim das contas, a gente está discutindo isso mesmo, virou essa panaceia, o nosso querido aí, Hugo Mota, na Câmara dos Deputados, né, botou o trabuco na mesa e disse, olha, tem 10 dias para o governo apresentar uma proposta, o governo chamou para tomar uma cerveja, né, no melhor estilo Luiz Inácio Lula da Silva, no almoço, e o pessoal saiu todo mundo feliz de lá, não, agora teremos uma proposta que será apresentada no dia 8
né? Isso foi no dia 3. No dia 8, que é emergencial, imagina. Tem gente pagando esse imposto. Bom, e aí algumas medidas agora começaram a circular pela imprensa e etc e tal, pelos corredores do Congresso e tudo mais, como eu disse que aconteceria. E vamos dar uma olhada nessas medidas, então, que estão aí previstas para substituir o IOF. E aí já vou adiantar, como está aqui embaixo, que são as medidas as mesmas de sempre, aquilo que o PT está tentando fazer, aquilo que o Haddad está tentando fazer desde que esse governo começou. Né? E a discussão real sobre a economia brasileira é: ok, nós temos que ajudar ou não. Primeiro, né? Pergunta 1, temos ou não que ajudar quem não se deu bem? Quem não conseguiu ganhar dinheiro? Se chegarmos à conclusão de que sim, temos, realmente é uma sacanagem eu ganhar um monte, esse cara não ganha nada, o cara acabou tendo alguma... Eu tive uma vantagem, nasci numa família de classe média, ele não, eu pude ir para escolas melhores, e assim vai. Aí você pode conversar o que você quiser. Mas a partir desse momento, olha, vamos ajudar. Sim, vamos ajudar, então vamos discutir o seguinte: quanto nós podemos ajudar? Quanto nós podemos abrir mão em detrimento ou em favor, né, dessas pessoas? É isso. É aquilo que eu falava ontem. Vamos viver todo mundo de Bolsa Família? Vamos, ó, eu quero também. Vamos viver todo mundo. E eu não estou falando mal de quem vive de Bolsa Família, gente. As pessoas precisam de Bolsa Família. É diferente. Mas óbvio que eu gostaria de não ter que trabalhar e só ganhar dinheiro. Tenho dúvidas se isso é real, mas acho que a maioria das pessoas gostaria de não ter a obrigação de trabalhar. Né? Hoje eu estou cansado, não vou fazer nada, porque eu tenho dinheiro para... um perdão da palavra, que eu não posso falar palavrão, né? Mas é o fuck off money, né? Porra, não estou nem aí, eu não vou hoje. Desculpa o palavrão, viu, gente? Mas então, mas então vamos todos viver de dinheiro do governo? Vamos, então tá ótimo. 100% da população brasileira vai viver de dinheiro do governo. E de onde vai vir esse dinheiro, gente? A gente imprime. Sim, mas e quem vai produzir qualquer coisa? Então não tem problema. A gente precisa incentivar as pessoas a produzir alguma coisa, porque não dá para todo mundo viver de dinheiro impresso sem valor nenhum. Bom, nesse caso, então, aí a gente vai ter que construir olha, esse é um tanto que a gente consegue pagar. Então, a gente vai ter um tanto de gente que a gente consegue ajudar. A gente vai ter um tanto de coisas que a gente consegue fazer. Vai ter um hospital que vai ser de um jeito específico do SUS. Vai ter uma polícia que vai ser remunerada de um jeito específico. Vai ter uma máquina pública que é de um tamanho específico, com salários específicos e tudo mais. É isso que a gente tinha que estar discutindo. E não essa panaceia sempre do emergencial que fica para domingo. Mas vamos lá. As medidas que a gente está vendo aí são as seguintes, né? Ontem o Thomas Trauma, como eu falei, trouxe algumas medidas mais novas, aí tem algumas medidas também que a XP, o pessoal lá do research da XP acha que faz sentido, e aí eu estou colocando tudo aqui para a gente dar uma olhada. Então, leilão de excedente de petróleo, que vocês lembram que estava antes da revisão bimestral, essa ideia do leilão de excedente de petróleo. Aí o pessoal falou, vai pegar mal a gente contar com um dinheiro que não existe, né? Porque a gente não sabe qual é o resultado do leilão. A gente tem uma expectativa, mas a gente não sabe. E, poxa, já ia precisar cortar um monte, então acharam que era melhor não falar nada. E deixar isso do lado de fora, né? De fora ali do orçamento. Lembrem-se que a gente bloqueou, contingenciou 31 bilhões de reais para ficar próximo ali da meta de déficit zero. Né? Isso contando com 20 bilhões do IOF. Quer dizer, se esse IOF ilegal, né, se essa alteração ilegal no IOF não tivesse acontecido, você teria um bloqueio de 50 bilhões. Por quê? Porque o que você consegue arrecadar não dá para pagar o que você pretende pagar. Quem nunca passou por isso na vida? E é assim mesmo. Mas a gente precisa parar e sentar para ver como é que a gente organiza esse gasto. É assim que as coisas funcionam. Mas vamos lá. Leilão de excedente de petróleo, taxação sobre operação de criptomoeda. Então, aquele pessoal do Bitcoin que estava achando que estava tudo bem, bom, as coisas vão mudar.
Alíquotas mais altas para apostas em bets, né? Sempre. Isso faz parte, eu acho até que, na minha opinião, esse é um negócio que deu problema. Você faz nesse estilo, eu gosto dessa ideia de que você pega os vícios das pessoas e taxa mais. Há um desincentivo para que elas façam isso, e se elas continuarem, então que paguem mais mesmo. Votação dos projetos já apresentados de reforma dos militares e lei de supersalários. Isso é mais... você vê, a reforma dos militares, se não me falha a memória, e supersalário, acho que tudo junto não dá 1 bi e pouquinho. Mas isso como é que se diz? Visível, né? É um exemplo, né? Então, as pessoas querem ver isso, né? Poxa, não está certo que o cara ganhe 100 mil reais lá, o juiz qualquer, porque teve um adicional de qualquer coisa que ele recebeu, né? Ou um deputado qualquer, ou quem quer que seja do serviço público, né? Lembrando que deputado é do serviço público, juiz é do serviço público, presidente é do serviço público, eles servem ao público, né? A gente gosta de mudar o nome deles, né, para funcionário, sei lá o quê, mas eles são servidores do público, por isso que o público paga eles. Muito bem. Aí começa, né? Aumento, aí vem o Taxade, por isso que fica difícil do Lula não participar das eleições, mas a gente vai falar disso mais para frente. Porque o Haddad, que era a grande aposta, agora é o Taxade. Você imagina isso numa campanha, né? Que é um aumento aí de 1 ponto percentual na CSLL, que é a contribuição social sobre lucro líquido, que varia aí, dependendo do setor, de 9, 8 a 15, 20, né, nas instituições financeiras. Isso aumentaria aí 1 ponto percentual. Então, passaria de onde é 8 para 9, onde é 15 para 16, e assim vai. E também JCP. Agora, você que tem investimento, que investe na Bolsa, né, nas empresas brasileiras, etc. e tal, volta e meia você recebe esse JCP, que são os juros sobre capital próprio, né? Que é uma forma que a gente inventou aqui no Brasil para ter também um desconto tributário aí para as empresas. Isso pode passar de 15% para 20% de imposto de renda que você paga, isso já é retido na fonte, para receber esse provento, né, esse dividendo, esse provento das empresas, né? Então, isso afeta diretamente o investidor de bolsa, né? E também o fim da isenção de títulos para títulos agrícolas e da construção civil, que é aquilo que eu estava te falando. Vocês já fizeram isso lá, provavelmente já compraram um CRI, um CRA, uma LCI, uma LCA, que é letra de câmbio imobiliária, letra de crédito, aliás, letra de crédito agrícola, letra de crédito imobiliário, CRI, que é agora esqueci o nome, recebíveis, certificado de recebíveis imobiliários e agrícolas, todos esses têm isenção por lei, né? Você não paga imposto de renda nesse tipo de aplicação. Por quê? Porque o governo, né, o Estado brasileiro, nesse caso já há algum tempo, gostaria muito de incentivar os investimentos neste setor. E para baratear esse investimento, ele oferece uma isenção que pode ser extinguida agora com essa história da nossa querida compensação do IOF. Essas medidas seriam mais imediatas, né? Essas primeiras medidas aqui seriam mais imediatas, porque elas já começam a trazer dinheiro mais rapidamente, né? Essa CSLL e o JCP talvez tenha aquela noventena, o fim da isenção aqui pode ser que, eu não sei quanto tempo demora, mas deve ter um tempinho de transição, mas ainda esse ano, provavelmente, você consegue algum dinheiro para recuperar aqueles 20 bi. E tem algumas que são chamadas estruturais, que têm chance bem menor de acontecer, que é, por exemplo, um corte de 30 bilhões em gastos tributários, que são aquelas isenções, etc. e tal. Entre elas está aí uma herança do PT, o próprio PT, né? Que é essa redução, a isenção na folha de pagamento dos 17 setores, que foi inventado pelo nosso querido Guido Mantega, né? Que foi consultor aí do Banco Master, né? Só para lembrar. E também é usado como bode na sala, bode expiatório, toda vez que você tem
uma possível mudança em alguma empresa que o governo quer fazer, né? Queremos colocar alguém lá no conselho, na presidência da Petrobras, mais alinhado ao governo, vai ser o Manteiga, aí todo mundo fica em desespero. Quem que se colocar depois, amigo, está todo mundo feliz, né? Vamos mudar o BNDES, que já está com o Aloysio Mercadante, mas vamos colocar o Manteiga. Não, meu Deus do céu, então põe o Mercadante que está tudo bem. Então, né, o Manteiga tem essa... E foi um dos artífices dessa história aqui das isenções, que o governo, quando fala da herança maldita que ele tem, não fala dessa herança maldita específica, né? Mas é dele próprio, né? Bom, ampliar as restrições no acesso ao BPC, essa é uma conversa antiga e extremamente complicada de conseguir fazer isso funcionar. E uma que me parece até que é muito estranha, que é se inclui limite para a entrada de beneficiários por decisões judiciais. É mais ou menos aquilo que o Paulo Guedes fez com o precatório, né? Ó, a gente tem que pagar, a justiça já disse que a gente tem que pagar imediatamente, mas a gente não tem dinheiro, então a gente não vai pagar. É mais ou menos isso. Né? O cara ganha o direito de receber um dinheiro lá do BPC na justiça, e aí você fala, para esse ano já era, né? Então pensa aí como é que vai ser o INSS daqui a um tempo, hein? Quando o dinheiro acabar. Porque ontem mesmo eu ouvia um número que parece só é um para cada aposentado que recebe, porque você sabe que o INSS funciona como uma pirâmide financeira, né? Quem está trabalhando paga para quem está aposentado. Só que está diminuindo quem está trabalhando, né? Principalmente formalmente, e a pirâmide está expandindo lá no topo, porque tem muita gente aposentada, né? A gente está vivendo muito, então tem muita gente aposentada. E aí esse ratio, né? Essa relação entre aposentados e contribuintes passou de 5 contribuintes para 5 e alguma coisa contribuintes recentemente para um aposentado para 1, qualquer coisa contribuinte para um aposentado. Então, daqui a pouco, essa conta não fecha mais. Mas esse é um assunto para um outro programa. A PEC para conter o crescimento dos gastos federais do Fundeb, essa é uma briga que o governo está, desde que entrou, ele não queria aumentar, e já existia essa medida que foi aprovada em 2020, saiu de 12% na contribuição do governo, e está em 21%, e o governo quer pelo menos congelar essa alta aí, para não chegar aos 23%. E também, essa aqui é uma expectativa muito grande, mas não deve acontecer, que é a junção dos pisos mínimos de saúde e educação, ou uma alteração nos pisos para poder segurar um pouco esse crescimento dos gastos obrigatórios com educação e saúde, porque eles são atrelados à receita. Então, o que acontece? Quanto mais o governo arrecada, mais tem que pagar, né? Então, isso tem atrapalhado bastante aí o governo. Bom, essas são as medidas, né? Então, isso é o que está na mesa hoje, é o que está circulando por aí. Isso tudo circula por quê? São balões de ensaio para ver como é que a população reage, né? Como é que os parlamentares reagem. A XP fez uma conta aqui, que eu achei muito interessante, então eu estou colocando aqui para vocês, vou só tirar isso aqui, pronto. Se vocês olharem aí, são todas as medidas que eles conseguiram pensar aí. Nesse caso aqui, tem também mudanças no Simples, né? Porque quando você fala em benefícios tributários, isenções, etc. e tal, tem o Simples Nacional. Quem é microempresa aí pode ficar um pouquinho mais preocupado, né? Quem está no Simples pode ficar um pouquinho mais preocupado, porque essas são isenções que podem mudar. Não acredito que o governo vá acabar com os benefícios, mas podem ser alterados. Está aí, nesse ano de 2025, a expectativa de gasto tributário com isso é de 127 bilhões, você vê que nessa lista aí é o maior gasto tributário de todos, tirando aí outros, né, que é 180 bilhões. Está em inglês, porque esse é um relatório em inglês da XP, mas basicamente está dizendo aí do Simples Nacional, a isenção para cesta básica, desconto para gastos médicos e outras oportunidades que você teria aí, né, daquela caixa preta de isenções tributárias que o governo gosta de falar. Nas contas da XP, 587 bilhões de reais estão nessa conta. E aí, quando fala esse tipo de coisa, é bom a gente entender do que a gente está falando. Por exemplo, está aí o Simples Nacional, quando fala, porque o empresário não paga menos que o trabalhador, etc. e tal. E eu sempre digo isso era que nem uma babaquice que o pessoal fala, desculpa a palavra, mas era uma besteira que o pessoal falava antigamente sobre fumar, né? Falava assim, não,
pior do que fumar é ser um fumante passivo, né? Ora, mas se é pior ser fumante passivo do que fumar, começa a fumar, né, gente? É lógico. É a mesma coisa disso, né? O empregado paga mais imposto do que o empresário, então vira empresário, né? Pega o seu dinheirinho, que você tiver, ou empresta um dinheirinho a juros escorchantes e abre o seu negócio, horas. Não é? Não é mais fácil? Não é melhor? Então, não é bem assim, né? Vamos lembrar, então, que dentro desses gastos tributários tem tudo isso que está nessa... E mais algumas outras coisas que está nessa lista, tipo isenção para entidades filantrópicas, ou a Zona Franca de Manaus, e outras cositas mais, né? Que a gente já até falou aqui, os títulos de isentos para investimentos em indústria civil, em construção civil e agrícolas. E o que o governo pode, então, substituir, né? O que a XP, pelo menos, está olhando como uma possível conta aqui? Se você fizer tudo isso já, e aí colocar também dividendos do BNDES, que não entraram ainda, mas que podem ser pagos ainda esse ano, não tem expectativa de ser pagos esse ano, e outras cositas mais, alterações na política lá de petróleo, venda de postos e tudo mais, você teria aí 38 bi para 2025 e 66 bi para 2026. O governo quer 20 e 40. Então, tem, obviamente, coisas que não vão estar aí. Esse aumento da CSLL pode dar 16 bilhões em 2026, não paga nada esse ano, então eu estava errado quando eu falei lá atrás. E essas taxas também para LCI, LCA, CRICRA, essas coisas, 18 bi a partir de 2026. Tá? Então, só afetaria o ano que vem. E o governo precisa de dinheiro para esse ano. Por isso, o governo vai manter o IOF até dezembro de 2025, essas alterações do IOF até dezembro de 2025. Né? Por quê? Porque não tem jeito. Então, o grande lance aqui do Fernando Lero Haddad foi levar todo mundo no gogó. Ele e o Lula sentaram ali com o Alcolumbre e o Hugo Mota, né, presidente do Senado da Câmara, para aquele almoço muito feliz e contente, falaram, olha, meus queridos, não tem o que a gente fazer, a gente precisa desse UF, senão o negócio aqui vai ser muito complicado para nós, e as coisas vão ficar ruins para vocês também, e a gente não quer a gente não quer muitas dificuldades, nem para mim, nem para você, então a gente mantém o IOF até o final de 2025 e vai calibrando conforme essas medidas forem apreciadas. Vocês vão lembrar que o Hugo Mota faz questão de que a história do risco sacado seja modificada ontem, né? Desde sempre, né? Não deveria ter entrado, segundo Hugo Mota. O risco sacado é aquele, você tem fornecedores que você tem que pagar, o fornecedor vai ao banco e fala, olha, eu vou receber dinheiro das Americanas, então eu quero pegar esse dinheiro e as Americanas pagam para você. O que você acha? Você está com o meu risco, né? Você fica com o meu risco para você e você se vira lá com as Americanas. Beleza? Então é mais ou menos isso. Claro que o banco passa com um deságio, que seria um juro, e que algumas pessoas discutem se isso é ou não uma operação de empréstimo, né? E é por isso que o OF deveria incidir nesse caso. Mas é isso que o Hugo Mota está lidando, porque tem uma pressão forte das varejistas, né, que conseguiram, lembrem-se, conseguiram já nesse governo, conseguiram taxar as blusinhas. Né? Então, não é um pessoal que é fácil de você lidar, tem muita influência no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. Além disso, mexe com os bancos. Né? Afinal de contas, isso encarece o produto risco sacado nos bancos e dificulta um pouco essa transação. Isso também dá dinheiro para os bancos. Então, instituições financeiras varejistas juntas para derrubar aí o IOF sobre o risco sacado. Adivinha o que vai acontecer, né? Eu vou deixar esse pensamento do dia para vocês. Mas é isso que a gente tem hoje. O mercado ontem se mancou, que essa conversa não era bem o que o pessoal estava esperando, não sei o que, de mudanças estruturantes, blá, blá, blá. Isso é tudo conversa mole
ninguém quer mudar muita coisa, o pessoal só quer tapar o buraco com o que der. Mas isso lá na frente não vai dar problema? Vai, lá na frente. Mas lá na frente é problema de quem estiver lá na frente, não é mesmo? Eu não sei se eu estarei aqui. Quando chegar lá, eu resolvo. É assim o raciocínio do político brasileiro, né? Que pensa tanto no nosso país. Bom, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Entre os mortos e feridos nessa história, o PL, aquele partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, acordou, né? E foi lá fazer o papel de oposição dele e mandou acionou aí o Supremo, essa é uma matéria da Folha de São Paulo, o PL acionou o Supremo contra o aumento do IOF. O PL diz que decretos de Lula são inconstitucionais, porque extrapolam caráter administrativo. Mas demorou muito, mas muito, para sentar e fazer isso. Assim, é uma oposição, mas é uma oposição muito chumbreguenta, né? É uma oposição muito ruim. Um negócio que era óbvio. No fim de semana passado, isso tinha que estar pronto já, amigo. Então, mas de qualquer maneira, antes tarde do que nunca, isso está no STF, e o STF, com certeza absoluta, porque o STF é o guardião do bem-estar da sociedade brasileira, o STF não demorará para avaliar esse pedido, né? E derrubará o IOF, que é flagrantemente inconstitucional e ilegal, né? O fato de estarmos discutindo como compensar a arrecadação que o IOF vai ter depois do aumento já é a prova, né? O batom na cueca, a pólvora na mão, ou o que quer que seja que os advogados usam para explicar esse tipo de coisa. Então, eu tenho certeza absoluta que o Barroso, o Moraes e os outros, né, o Gilmar Mendes e os outros menos famosos, mas são todos famosos, excelentíssimos, 11 do STF, sentarão hoje mesmo ou amanhã para ver porque isso é muito importante, gente. Isso não é algo que você pode simplesmente deixar passar. Então, eu tenho certeza que o STF já está, obviamente, debruçado sobre essa questão e derrubará essa história do IOF a jato, né? Numa velocidade inacreditavelmente veloz. Eu tenho certeza absoluta, tá? Apesar da demora aí do PL também para se mexer. Vou te contar uma coisa. Mas, enquanto isso, lá na sala de justiça, no Palácio do Planalto, acendeu a luz de emergência. Por quê? Porque a popularidade do nosso presidente está aí, ó. Coloquei até no Google, vai de mal a pior, né? Pesquisa da Genial Quest que saiu ontem, saiu um pouquinho antes do Acordo Sucupira, eu acabei não comentando, então rapidinho queria comentar aqui, mostra que o presidente Lula continua com a popularidade péssima, né? E isso faz com que as chances dele continuar ou buscar uma reeleição ano que vem vão se esvaindo, mas o pior que isso mesmo que ele tivesse popularidade alta e não fosse o candidato, né? Quem nesse espectro da esquerda substituiria Lula como candidato, né? Ciro Gomes está brigado, embora entre tapas e beijos, né? Ciro Gomes está sempre brigado, daqui a pouco volta, aquela coisa toda. E os outros nomes, né? Quem são os outros? Gleisi Hoffmann? Lindinho Berg Farias? Quem, né? Quem? Sidônio, podia ser o Sidônio, né? Eu entendi de marketing, então podia ser o Sidônio. Rui Costa? Né? Não sei. Está muito difícil e a verdade é que a pesquisa mostra aqui, por exemplo, que a desaprovação do governo Lula passou de 56% para 57%. É o pior nível de desaprovação do presidente desde que começou este mandato. E uma, duas, três, quatro, é a quinta ou sexta piora na desaprovação do presidente. Tem gente que fala que é
a crise do INSS, tem gente que fala que é inflação, perda de poder de compra, tem gente que fala que é qualquer coisa, não interessa, ninguém sabe, ninguém consegue colocar o dedo e dizer, ou é uma conjunção disso tudo, né? Então, as coisas continuam ruins e chama muita atenção, embora não seja uma surpresa, mas chama muita atenção o tanto que piorou no Sudeste, né? Sudeste, 64% de desaprovação do governo Lula, lembrando que o Sudeste é onde estão concentrados a maior parte dos votos brasileiros, né? Então, esse é um número que deve estar preocupando sobremaneira o nosso querido Sidônio Palmeira e o nosso querido presidente Lula, que está lá em Paris, né, essas horas. Não está nem aí porque eu estou falando aqui também, e está certo aí. Bom, o Sul, aí a desaprovação diminuiu um pouquinho, passou de 64 para 62, Centro-Oeste subiu um pouquinho de 53 para 55, e o Nordeste, a aprovação do Lula melhorou no Nordeste, provavelmente em função, e aí, obviamente, é um chute meu, né, melhorou porque o Lula tem sido mais presente no Nordeste, aí saiu inaugurando um monte de coisa lá, e ele sim é um showman, ele é um político magnético, né? Tem aquela aura, e as pessoas que o ouvem acabam sendo convencidas de algumas coisas, e isso ajuda a melhorar a popularidade dele. O problema é ele ir até o Sudeste agora com essa popularidade horrorosa, né? Com 64% de desaprovação. O pessoal aqui que fala sobre economia diz que a economia piorou também, mas despiorou, né? Então, esse slide aqui, nos últimos 12 meses, a economia do Brasil chegou a piorar para 56% das pessoas em março, mas agora só piorou para 48% das pessoas, né? Então, a economia talvez não seja, o problema talvez não seja o nosso querido Haddad. Haddad deve apresentar isso lá nas reuniões de ministros, de ministérios, para falar, olha, tá vendo? Não sou eu o problema. Os problemas que os brasileiros acham mais importantes estão aí, violência, questões sociais e economia é o terceiro. Corrupção, vejam só vocês, é o quarto. E, apesar dessa crise aí do INSS, você vai ver, quem viu a pesquisa inteira, vai notar ali que a crise do INSS atrapalhou bastante aí a popularidade do presidente Lula, né? Dado todo esse cenário, o que a gente tem que eu acho que é relevante aqui para o nosso métier de investimento? Vocês que já me acompanham há mais tempo, se você ainda não me acompanha, é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se no canal, não esqueça de se inscrever no canal para você poder fazer comentário, perguntas, me xingar ou me elogiar aqui, lá do outro lado, no chat, beleza? Para quem pergunta por que eu falo chat, é que eu aprendi inglês britânico, né? E aí essa coisa fica na cabeça. E é claro, sou brasileiro, então não falo chat, né? Eu só falo chat, que é o brasileirão ângulo, né? O ângulo brasileiro. Mas, então, você pode fazer comentário aí no chat se você for inscrito, dê um like e também acione o sininho aí. Isso aí, para quem já me acompanha há mais tempo, são as opções de Copom, já vem falando sobre isso há algum tempo. E ela mudou bastante, ó. Se a gente pegar aqui, ó, agora eu consigo colocar o meu mouse. Neste pontinho aqui, a precificação do mercado, a probabilidade que o mercado dava para uma manutenção da taxa de juros na reunião que acontece daqui a 15 dias, lá 17 e 18 de junho, do Copom, era de 83%, e com essa confusão toda de IOF e tudo mais, caiu para 53,25%. E as chances de um aumento da Selic passaram de 14,50% para 44,50% de chances de um aumento de 0,25% na Selic. Então, quando a gente fala dessas coisas, que a pessoa diz, isso aqui não tem, isso é coisa do Rodrigo, cabeça do Rodrigo, isso com essas coisas de economia, isso não faz a diferença. Quem se importa com isso se importa, porque esse juro aqui, esse juro aí, a Selic, ela é o começo de tudo, já falei isso para vocês. Ela é a base de tudo. Todos os outros juros
partem daí, o juro do cartão de crédito parte daí, o juro do crédito pessoal parte daí, e por aí vai, né? E aí são várias variáveis agora, né? Vocês vão lembrar que lá no começo dessa história do IOF, o que acontecia? A gente estava falando sobre o impacto dessas medidas do IOF na Selic, né? Ele tinha a gente falava que era um impacto que equivaleria na economia a um aumento de 0,25 a 0,50 da Selic, e que isso fazia com que o Banco Central, pudesse ficar mais à vontade em não aumentar a Selic, que é algo que o Gabriel Galípolo tem tentado fervorosamente, e acho que vai manter, inclusive, não vai aumentar mais a Selic. Mas, por exemplo, a XP mudou o call ontem para um aumento de 0,25. E encerramento, então, das altas de juros, do ciclo de alta, em 15% a partir do dia 18. Não acredito nisso, acredito ainda na manutenção dos juros em 14,75, apesar dos números que já apareceram por aí de emprego aquecido e alguns outros números positivos na economia, né, mostrando que a economia brasileira continua indo muito bem, obrigado, né? Eu já falei isso, as contas aparecem lá na frente. Por enquanto, você só está gastando no cartão de crédito. Tem uma hora que chega a fatura. Quando você recebe o cartão, é que as pessoas não lembram disso. Lembre-se do primeiro mês que você recebeu o cartão de crédito. Imagine que o seu salário era 5 mil, você ganhou um limite de crédito de 5 mil. Naquele mês, o seu salário dobrou. Porque você pôde comprar um monte de coisas sem ter dinheiro, né? E no mês seguinte, os seguintes, você teve que pagar tudo isso, né? Em algum momento, alguém vai te cobrar. Esse que é o ponto. Beleza? Obviamente, isso acabou afetando aí a expectativa das taxas de juros, embora os juros mais longos continuem andando, reduzindo aí prêmio, né? Bom, só para terminar aqui rapidinho, falar de juros nos Estados Unidos, o Jerome Powell, então, vai ter aí uma decisão também pela frente um pouco mais complicada, porque ontem teve uns números de PMI, né, mostrando retração econômica americana, o PMI que estava para aumentar aí para 60, para 52,2, que era o esperado, foi para 49,9. Como é que funciona o PMI? Esse número é um número que indica expansão econômica quando ele está acima de 50 e contração econômica quando ele está abaixo de 50. E o PMI de serviços ontem apresentou um número nos Estados Unidos de 49,9, o que surpreendeu os americanos e reforçou as apostas de que o Powell, então, não pode ficar aí sentado na mão, esperando muito tempo para cortar os juros nos Estados Unidos. Além disso, o número de vagas criadas ali no relatório ADP de vagas passou para 37 mil vagas apenas, contra 130 mil esperadas, o que mostra que a economia americana deu uma refreada inesperada. E é isso que o pessoal acha que pode influenciar a decisão de Powell no próximo encontro ali do FOMC. Eu vou colocar aqui na tela rapidinho aquele número do CME FedWatch, que é mais ou menos essa opção de Copom aí, só que para os juros norte-americanos. Está aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu tirar o Powell daí. Aqui, vamos lá. Então, a expectativa para dezembro é de 2 cortes, né? Você pega aqui, ó, 97% de chance de 2 cortes na taxa de juros, pelo menos 2 cortes, né? Lá em dezembro, então, durante esse ano, para 18 de junho, manutenção, assim como vai ser na mesma data da reunião do Copom aqui, então 18 de junho, mantém-se os juros aqui e lá, em princípio, mas vem ganhando força a ideia de que você pode reduzir a taxa de juros já em julho, né? Passou de 28,5% na terça-feira para 29,3% na quinta-feira, mas uma semana atrás esse número era 22%, né? Então, cada vez mais pessoal aí olhando para a desaceleração econômica americana e imaginando que o Fed vai ter que cortar os juros mais rapidamente. O que isso quer dizer, né? No fim das contas, se o Fed vai cortar juros,
bom para a Bolsa, porque pode haver um apetite maior a risco, né? Tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países aí, no Brasil e etc. Então, só para a gente terminar aqui, nosso giro dos mercados, depois que eu falei tão mal aqui do presidente e do nosso querido STF, não bateu ninguém na minha porta aqui, tá tudo bem. Vamos lá, tá aqui, ó, Ibovespa ontem fechou em queda de 0,40, o Nasdaq alta de 0,27 e o S&P 500 em alta de 0,01, praticamente estável. Hoje, né, o S&P 500 futuro em menos 0,01, então apontando aí para um dia de estabilidade no S&P 500 e o Nasdaq em queda de 0,03, também apontando para um dia de estabilidade. O petróleo ontem chegou a andar, vou até colocar 5 dias aqui, ó, chegou a ter uma queda estranha no meio do dia e depois voltou a subir, está se segurando aqui nesse 65, lembrando que a Arábia Saudita tem dito que vai ampliar a produção o quanto for necessário para prejudicar o pessoal que não estava cumprindo as cotas anteriormente, né? E aí você lembra o que ela faz? Ela baixa o preço, né? Ela produz mais, o preço do petróleo cai, e esse pessoal que tem custo de exploração muito maior que a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita, como eu disse, se você colocar uma criancinha com uma pazinha de brincar na praia, ela cava um buraquinho ali e começa a sair petróleo. Não é que nem a gente tem que buscar lá no pré-sal, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que tem o shale e shale gas e outras coisas que eles têm que fazer, o fracking, eu esqueci o nome, que sai muito caro, e outros lugares do mundo. Então ele faz isso, a Arábia faz isso para baixar o preço do petróleo e prejudicar esse pessoal. Hoje, 65 dólares do barril. A Petrobras anda bem até 45, segundo a Magda, apesar das particularidades da Petrobras. Minério de ferro, nesse momento, caindo 0,50. Ontem subiu, ajudou a Vale também a subir. Tá? Só dá uma olhada aqui, as maiores altas de ontem no Ibovespa, 6,86 MRV, Cogna 4,65 e Dux 4,39, Embraer 4,06 e VEG 3,50. Até me lembrou que a gente, em algum momento que a gente falou sobre VEG, um tempo atrás, no ano VEG ainda em queda de 17,96%. As maiores quedas, então, ficaram com Minerva, São Martinho, Pets e Açaí. Minerva caiu 7,13%, Petrobras logo em seguida aqui, 2,90 e 2,75%, muito correlacionado aí, essa queda da Petrobras com a história do petróleo e também dessa possível mudança aí no preço de referência do petróleo, que é algo que as petroleiras pagam como royalties, etc. e tal, e isso pode atrapalhar aí o fluxo de caixa da Petrobras. Tem gente que acha que isso faz com que o fluxo de caixa esperado caia pelo menos 1 ponto percentual em função disso, tá bom? Então é basicamente isso para o dia de hoje. Eu nem vi aqui muitas perguntas, mas o que eu vi que eram só comentários. Então, como não há dúvidas, vamos encerrar esse programa que já está com 48 minutos e 46 segundos nesse momento. Olha a minha mãe aqui, ó. Bom dia, mãe. Olha aí, quem não conhece, essa é minha mãe. Tá, ela e meu pai na foto aqui, motociclistas, motoqueiros, eles não gostam. Bom, é isso. Lembre-se de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva. A gente está próximo aí da primeira marca relevante no YouTube, que são os 500 inscritos, então nos ajude a chegar aos 500 inscritos, que assim que a gente chegar, como diz a Maria Lúcia aqui, ó, vamos fazer que nem a Dilma, quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Beleza? Então, lembrem-se de ter um pouquinho de calma, o STF vai cuidar de tudo e vai derrubar essa ideia do IOF com certeza absoluta. Eu vou ficando por aqui. Bons negócios para vocês nessa quinta-feira. Amanhã tem a newsletter do Esquina Sucupira, que fica aqui, ó. Se você ainda não é assinante lá no Esquina Sucupira, pode ser assinante gratuito, não tem problema, para você ter, como é que se diz, acesso a tudo que a gente faz nesse hub de informação que é o Esquina Sucupira. esquinasucupira.substack.com ou coloca no Google Esquina Sucupira, vai ser o primeiro resultado. Se você quiser também apoiar esta iniciativa
e outras do Esquina Sucupira, basta ser um dos assinantes pagos lá no esquinasucupira.substack.com, que custa R$20 por mês. Eu tenho certeza que você pode fazer este esforço para ajudar-nos a manter-nos vivo, essa voz dissonante no noticiário econômico brasileiro, né? É triste. Queria que mais gente falasse como eu, mas é assim mesmo. Mas a gente vai chegar lá. Bom, dito isso, me despeço de vocês, bons negócios. Amanhã tem a newsletter lá na Esquina Sucupira falando sobre o resultado das nossas carteiras recomendadas durante o mês de maio. Já posso adiantar, inclusive, que foi extremamente positivo e muito bom. Então, sorte para nós, né? É isso. Bons negócios a todos nessa quinta-feira. A gente se ouve amanhã no Acordo Sucupira, cedinho, e durante o dia sai a nossa newsletter do Esquina Sucupira. Beleza? Até a próxima e avante, Sucupira! Usarei a palavra de hoje, criado o Cruzeiro. Haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de cano baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, aí você põe em risco o próprio arcabouço fiscal.